Tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3. Oi, Marian, bem-vinda ao Profissão Artista. Muito feliz que você topou bater esse papo aqui, contar um pouquinho da sua história aqui no podcast. Bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Um prazer imenso estar aqui. Eba, vamos começar com uma pergunta assim, um pouco para a gente sair aqui já conversando. Me conta uma curiosidade, como que você começa a sua manhã? Como é a sua rotina matinal? Ultimamente, eu tenho acordado bem cedo. Coloquei essa uma meta de vida, começar a acordar cedo para produzir, porque às vezes no dia a dia não dá tempo de fazer tudo, e eu acho que a parte da manhã ela é muito produtiva. Então, eu acordo, faço a minha primeira oração, né? Sou muçulmana, então eu já levanto, faço a minha primeira oração, aí passo um cafezinho, aí eu sento aqui na minha mesa, começo a trabalhar, aí dá umas 7 horas, é hora de arrumar as crianças para a escola, que eu tenho 2 filhos. Aí eu arrumo eles para a escola, eles vão para a escola, e aí eu volto para o meu ateliê. Ah, não, antes eu vou para academia também. Treino um pouco, né? Porque eu acho que faz total diferença a nossa produtividade. Vou para academia, eu volto, tomo um café mais reforçado, volto para o ateliê, produzo mais, aí dou uma pausa e volto a produzir a partir das 2 da tarde. Das 2 da tarde eu produzo aqui, entre produção e resolver coisas de site, embalar encomendas, ir buscar impressões fine art, toda uma logística. Então, a parte da tarde é para essas coisas. Às vezes eu produzo, eu faço coisas na rua e produzo no ateliê, mas, no geral, o meu pico de produtividade está sempre de manhã. Eu consigo não parar, sabe? Eu acordo cedinho e vou até essas 7 horas, que é excelente, quando a gente não dá aquela pausa, assim. Mas, claro que a pausa também faz parte, né? Sim, sim. E conta um Basicamente. pouquinho dessa sua arte. Eu já conheço um pouco de observar nas redes sociais e super me encantei pelo seu trabalho. Mas como que você chegou nisso? Você é artista, você vive dessa arte. Conta um pouquinho dessa sua história até esse lugar que você está hoje de justamente criar, produzir, de focar na sua arte. Eu não imaginava que eu ia me encontrar artisticamente nesse estilo. Não fazia a menor ideia, mesmo já sendo muçulmana. Desde pequena eu sempre desenhei, sempre me interessei por tudo que tem a ver com arte. Quando era criança eu queria ser estilista, então saía desenhando roupas, criava pastas, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer da minha vida. Então chegou no momento de decidir qual curso fazer, eu descartei moda. Não sei porquê, acabei descartando um sonho, né? Assim, entre aspas, porque o sonho mesmo era ser artista. E então optei pela arquitetura, que tem muito de arte, né? Estava sempre ali atrás de alguma coisa que me desse esse prazer da arte. Então eu estava fugindo da arte, porque eu achava que seria meio que impossível viver da arte. Então eu fugia dela, mas ela não deixava meio que eu fugir, não. Estava sempre rondando, né? Então ela sempre esteve presente. Daí eu cursei arquitetura e foi uma descoberta, assim, porque as primeiras aulas eram artes plásticas e tinha para fazer sketchbook, então eu vi aquilo, era isso que eu queria fazer, desenhar. Aí começou a ir para o cálculo, começou a ir para essas partes assim mais técnicas, aí eu acho que não deu para mim, eu pulei fora. E aí comecei a trabalhar com revisões, não, traduções de texto, né? Traduzir alguns livros, alguns artigos, e eu achei que tinha me encontrado nessa área. Porque eu gosto de ler, gosto de livros, então eu achei que tem a ver comigo. Eu ia começar a faculdade de letras, me inscrevi, aí entrou a pandemia. Aí eu desacelerei e comecei a praticar um hobby que eu tinha abandonado, que era pintar. Aí acabei descobrindo a técnica de aquarela, acabei descobrindo várias coisas. E comecei a abrir meu Instagram para publicar, sabe? Você quer publicar suas criações? Abri, assim, despretensiosamente, super despretensiosamente. E aí comecei a postar, não tinha nada a ver com o estilo que eu faço hoje, inclusive não apaguei as postagens, deixo lá porque eu acho que é incrível. Às vezes eu volto... Essa história, né? Eu amo ver, porque, tipo, lá eu não fazia ideia de quem eu era como artista.
E eu tinha essa pressa de descobrir, só que tem processo, né? E então eu comecei a postar, eu fazia tutoriais do YouTube, aí eu ficava super chateada porque não era meu, era um tutorial que o outro artista estava ensinando, que fazer algo que fosse meu, aquela coisa de você querer encontrar, né, a sua identidade. E começou a surgir pessoas interessadas, perguntando valores. Ai, quanto que é? Eu falei, gente, não sabia nem que dava para vender. Você menor ideia. Aí eu ficava fugindo, porque sempre tinha pessoas perguntando quanto que é? Eu fugia dessas pessoas, porque eu não sabia também. E aí, dado o momento, eu, como estava mais desacelerada, né, todo o processo, por conta da pandemia, eu comecei a olhar mais para alguns livros que eu tenho aqui, livros religiosos, e eles são sempre muito ornamentados, as primeiras páginas do Alcorão é muito ornamentada. E eu comecei a olhar aquilo, falei, gente, que incrível. Ele deve ser impossível fazer isso. Aí, no mesmo tempo que eu pensei que deve ser impossível, eu pensei, se alguém fez, é porque é possível. Aí, o que eu fiz? Vou tentar. Aí, comecei olhando, assim, para entender o processo, né? Meio que para tentar entender qual que é a construção daquilo. E consegui entender. E aí, eu comecei a pesquisar no Instagram outros artistas que fizessem, porque até então não tinha nem cuidado com. Eu descobri muitos artistas incríveis, mas eu não encontrava essa arte no Brasil. Não encontrava. E eu queria conhecimento sobre isso, porque eu achei incrível. Então, eu comecei a buscar na internet, em sites, em livros, comecei a fazer cursos de geometria, de iluminura, e foi muito natural. Aí eu fazia as obras, postava, aí até que veio o primeiro cliente, aí eu tive que começar a estudar para saber como que eu deveria comercializar, como aquilo ter valor, né, e não preço. Então, foi tudo um processo. Foi evoluindo muito, porque teve a questão eu comecei a me comprometer. É isso que eu quero. Então, é aquela coisa, você tem que ter disposição para estar lá todo dia, fazer. Isso que vai te dar a sua identidade, né? Isso que vai te dar uma maturidade para o seu trabalho. E no primeiro obstáculo que tiver, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, porque sempre tem, né? Poxa, não tá, e agora? Ninguém mais está fazendo encomenda. Só continua, que vai vir e de repente acontece tudo. Aí foi nesse meio que veio a primeira exposição, veio a primeira venda internacional. Então, cada etapa era uma conquista muito grande. Mesmo que fosse pequena, né, para outras pessoas, para mim é meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu criei inclusive uma dica muito legal, eu criei um livrinho de conquistas. Então, cada coisa que você conquista. Fiz um curso que eu queria muito, põe no seu livrinho de conquistas. Vendi minha primeira obra para o meu cliente, para o primeiro cliente, põe no seu livrinho de conquistas. Depois você vai olhar, você vai ver o quanto você avançou. Porque a gente esquece às vezes, a gente não pode deixar esquecer, que é uma trajetória, e todo mundo tem uma trajetória, e toda trajetória é significativa e bonita. Então foi meio assim que eu me encontrei. Comecei num assunto, né? Terminando no outro. Não, mas incrível. Achei incrível, nossa, lindo. E é isso, você acaba resgatando muito da sua essência, né? Eu sei que você é muçulmana, mas você nasceu no Brasil ou você. Qual que é um pouco. Qual que a gente linka, né? Vamos dizer, o visual da sua arte com a sua história de família, de ancestralidade, está muito presente também, né? Na verdade, sou brasileira e não tenho nenhuma descendência muçulmana. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, comecei a ler alguns livros, e aí eu optei por seguir a religião. E comecei a estudar, por isso que eu leio o Alcorão, aprendi o árabe para ler o Alcorão. Então, uma coisa foi levando a outra. E é muito legal que na minha arte tem quem eu sou, enquanto muçulmana, sabe? Tem muito de mim, tipo, totalmente eu ali. E é isso, identidade é isso, né? Você olhar, você já associar ao artista àquela obra. E foi uma coisa, juntei o útil ao agradável, assim. Tudo se completa. Como, assim, um pouco de uma curiosidade até de como que foi esse processo, porque isso, eu vendo de fora, eu vejo a arte, assim, é isso, eu não te conheço, mas agora te olhando aqui também, falando com você, eu vejo isso muito reflexo, assim, como que foi esse seu contato primeira vez de, tipo, querer até se converter, que você entrou nesse mundo e você realmente mergulhou nisso, porque isso está transparecendo em tudo, né? Exato. Eu tinha 17 anos e eu sempre tive uma ligação, assim, diria assim, uma ligação com Deus. Eu sempre tive certeza da existência de Deus, só que eu não sabia que caminho seguir,
porque eram muitos caminhos. Minha família não é nem um pouco religiosa, então eu ia nessa caminhada sozinha, assim, em busca disso sozinha. Então eu ficava pesquisando, buscando, tinha muita sede desse conhecimento. E eu nunca tinha ouvido falar sobre o Islã, que é a minha religião, o que é engraçado. Com 17 anos eu conheci uma muçulmana e ela era brasileira e usava véu. E eu fiquei super curiosa. Por que você usa véu, esse pano na cabeça, né? Me explica. Como ela era brasileira, tinha essa coisa de identificação, né? O jeito de falar, os termos que a gente usa. Então foi muito leve a nossa conversa. E ela foi explicando por quê. E ela me deu alguns livros para eu ler. Eu li os livros. No outro dia eu voltei com eles grifados, com mais perguntas. E aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a me encontrar, assim, no que eu estava buscando há muito tempo. E então eu decidi aderir à religião, me converti, conheci a mesquita, conheci algumas amigas também brasileiras, que são muçulmanas. E aí, depois de 8 meses, eu comecei a ensaiar o uso do véu, né? Eu colocava na frente do espelho e falava, vou sair hoje de véu. Aí eu colocava o pé na porta, ai, gente, não tenho coragem. Porque tem toda aquela coisa do que vão falar, né? Nossa, que sim, o julgamento do julgamento, de tudo, né? Exato. E foi justamente quando eu parei para refletir que se eu começar a me importar muito com o que os outros vão pensar de mim, eu não vou fazer nada. Foi quando isso ficou na minha cabeça e eu falei, não, um dia todo mundo vai morrer e cada um vai prestar contas por sua vida e ninguém vai ter nada a ver com o meu véu, né? Então eu falei, não, hoje eu vou. Que é uma coisa que eu tinha vontade de fazer e é como eu queria, né, estar. Aí eu saí e a princípio eu saí assim na rua, parecia que o mundo estava olhando para mim. Você se coloca no holofote, né? Exato, eu estava no centro das atenções. Eu falei, ai, gente, e agora? E depois eu entendi, primeiro que aquilo passa, né? Porque você desencana, você vive sua vida, as pessoas olham, normal, é diferente, é curioso. As pessoas têm curiosidade, então elas vêm abordar e começou a ser interessante para mim, né? Desmistificar um pouco, né? Ainda mais quando vem e percebem que eu sou brasileira, que eu falo português, tem aquela coisa da identificação de novo. Então foi um processo muito, muito tranquilo. É quase uma experimentação também, né? De você se Exatamente. vestir de uma nova identidade, assim, porque a roupa, a forma que você anda também fala muito sobre você. A roupa, a forma que você anda, que você fala, que você se porta, os lugares que você frequenta. Então eu tinha total noção de toda a mudança que aconteceria, inclusive de amigos, de amizades, né? Porque você muda o seu estilo de vida, as amizades também vão mudando porque eles têm o estilo de vida deles. Aí, por exemplo, para chegar em lugares, comecei a faculdade de véu, né? Cheguei na faculdade, eu pensei, como que eu vou fazer? Porque eu não posso ter toque físico com homens estranhos, né? Como que eu vou fazer? Então, já cheguei na faculdade, os rapazes iam cumprimentar com um beijo no rosto, aí eu dava um passo para trás, aí explicava, eu não posso tocar, né? E o próximo já não fazia, já tinha aquele entendimento automático. E super natural, todo mundo respeitou. Então, é só uma questão de como você vai se posicionar. Não precisa ser rígido, não precisa ser ríspido. Aquilo tudo dá até uma abertura para a pessoa se sentir confortável, perguntar por quê, né? Então, depende muito de como a gente vai se portar diante da situação. A comunicação em todos os sentidos, né? De linguagem, corporal, não corporal. Mas que legal isso, porque é isso. Eu ia te perguntar se de alguma forma, porque você nessa posição, né? No começo, esses todos medos de julgamento com você mesma, que você venceu, né? E ao mesmo tempo existe esse olhar da sociedade como algo diferente, né? Assim, Exato. Dentro da nossa sociedade. Você mora em São Paulo? Não. Moro em São Paulo, São Bernardo do Campo. Então é um lugar que você acaba destoando ali de alguma forma, né? Exato. E é normal a curiosidade, vai ter curiosidade. Agora você tem que saber identificar quem realmente quer saber ou quem só quer fazer perguntas por fazer, sabe? Porque tem muita gente também que vem só para quer tirar uma com nossa cara. E a gente consegue identificar, né? Aí é só decidir. Sim, que legal. E aí, você acha que ter passado por isso, né, com essa escolha de vida, também influenciou quando você
se assumiu artista, vamos dizer assim, porque você já passou por isso, né? Até do medo do julgamento e tudo mais, já era quase familiar esse sentimento, né? Eu acho que influenciou totalmente, porque eu trouxe para a minha arte esse meu lado, né, da religião, de ser muçulmana. Em todas as obras tem um pouco disso, mesmo as que, por exemplo, não tem versículos do Alcorão, porque tem muitas obras que têm versículos do Alcorão, mas eu também tenho muitos clientes que não são muçulmanos. Então, eles gostam desse estilo de arte, e aí eu consigo trazer também isso para eles. Por exemplo, essa série que eu estou fazendo agora, que são tapetes persas, né, pintados, eles é mais democrático, diria, do que um versículo do Alcorão que a pessoa não vai entender. Então, eu trago essa minha vivência como muçulmana e também como brasileira, né? Um pouco das cores fortes, porque o Brasil tem essa coisa de colorido. Eu digo que o meu guarda-roupa tem de monocromático, as minhas obras têm de colorido. Grita cores. Totalmente neutra, mas as obras tá com brilho, com dourado, com ouro. Não, mas que legal isso, porque, assim, ouvindo a sua fala, me vem muito isso, da mesma forma como pessoa, como mulher, essa sua aproximação e até alimentar a curiosidade e educar as pessoas sobre, você também abre isso muito na arte, né? Você não fica presa, você também disponibiliza isso para quem está curioso, né? Quem quer se abrir para sua arte também. Exatamente. Na primeira exposição que eu fiz, que foi um individual aqui em São Bernardo do Campo, eu estava presente, eu ficava no espaço de sábado e domingo. E as pessoas vinham falar comigo, mas elas não imaginavam que eu era artista, justamente porque eu sou uma mulher muçulmana de véu. Muitas pessoas têm o conceito de que mulher muçulmana ela fica em casa, cuidando dos filhos, alguma coisa assim. Então veio uma moça, ela até se emocionou, ela falou assim, é incrível, porque... E estava bem num tempo de polêmicas, porque quando surge uma polêmica referente à religião, de repente o mundo acha que, mesmo eu não tendo feito nada, eu sou culpada por isso, né? Então, via muita gente meio assim, né? Relutante, porque eu sou muçulmana de véu, até descobri que eu sou artista, né? E ela veio e falou: eu não imaginei que eu encontraria no Brasil uma muçulmana brasileira e artista. Ela falou assim, é incrível, louco, porque né? ela gostava muito de arte. E ela filmou tudo, mostrou para a família toda, porque foi uma coisa muito diferente para ela, né? Uma descoberta comum, mesmo, assim. Uma nova realidade, né? Exato. Então era muito interessante foi muito interessante essa experiência da primeira exposição. Inclusive foi lá que eu entendi que eu era de fato artista. Sabe aquela relutância uma relutância. Eu tinha uma relutância o pessoal falava, você é artista. Eu falava, isso não, imagina. Tipo, eu vou ficar me achando que eu sou artista, né? A gente tem essa coisa. E aí, meus amigos, como que é ser artista? Legal, imagina. E aí, na exposição, eu estava explicando algumas obras para uma visitante. E ela falou assim, mas quem é artista? Porque até eles descobriram que a gente é artista, né? Eles ficam conversando, mas quem é artista? E eu fiquei procurando artista. Mentira! E aí eu falei, gente, sou eu. Porque essa coisa de quem é artista não tinha entrado ainda. Eu falei, gente, eu sou artista. Aí eu fiquei procurando com ela, eu falei, olha que louco, você já ia terceirizar a sua própria identidade ali. O nível que tava. Aí, gente, sou eu. Aquilo lá me marcou tão profundamente, fez acorda pra vida, né? E mesmo já produzindo, mesmo já trabalhando com isso, ainda demorou para entrar que eu sou artista, e é isso. E para você ser artista, você só precisa ser, né? Não precisa de mais nada, você só precisa ser. A partir do momento que você diz que é, você sente que é, você é, não tem como não ser. Aí eu fiquei nesse impasse, assim, procurando. Descoberta, maravilhosa. Incrível isso. Ela ficou confusa. Será que é ela mesma? Porque ela também insegura. E a gente passa isso, né? De segurança. E lá eu aprendi essa coisa de falar com propriedade sobre o que a gente faz. Porque tinha muitos bloqueios ainda. Como é que eu vou falar sobre a minha arte para alguém? Como é que... E lá eu fui desbravando vários bloqueios que eu tinha.
de falar com o público, de ver a reação na presença, de como as pessoas reagem à sua arte. Então foi tipo, eu falei, meu Deus, que incrível, incrível. Então, maravilhosa experiência. Essa troca é linda, né? A gente aprende muito também. Exato. A gente aprende muito, exatamente. E que legal, isso foi super autodidata, assim, você foi realmente explorando essa sua identidade, essa sua linguagem, e, meu, eu super me identifico com o que você falou, né, disso, a gente às vezes tem essa mania, eu acho, de querer achar as respostas, né? Mas a gente tem que continuar fazendo as perguntas e indo atrás. De repente, é isso. Ali no momento que você nem esperava numa conversa, você fala, uou, era isso. Tipo, é isso. Exato, exato. Eu no começo eu ficava fazendo um pouco de tudo para tentar me encontrar. E eu fazia, eu vou tentar aquarela. Tem uma pintura aqui na parede, eu vou pintar a parede. Mas o interessante é que eu não fico, tipo, como será que é? Eu vou lá e faço para experimentar e para ter certeza, sabe? Experimento isso, experimento aquilo, até me encontrar. E você vai se encontrar. Então eu ficava, e se eu fizer um pouco disso, se eu fizer um pouco daquilo? Tem como, se fazer muita coisa, você acaba não fazendo muito bem feito, né? Aí você foca no seu estilo, no que você quer, aí você começa a ter uma maturidade muito, muito maior, né? Muito rápido. Que legal isso. Acho incrível esse processo. E, bom, ele continua, né, na verdade. Mas me conta, Maria, e quem são essas pessoas que chegam até você? Elas chegam principalmente pelo Instagram? Qual é o estilo de pessoa que compra sua arte? É bem variado. Pessoas que geralmente viajou para algum país árabe ou um país islâmico e tem alguma ligação, então traz esse afeto. Muitos muçulmanos também, porque no Brasil você não encontra, né, alguém que faça, então acaba vindo para mim. E daí a maioria dos meus clientes vem do Instagram. Eles vão no Instagram e me chamam no WhatsApp. No WhatsApp, daí eu filtro e tem toda a negociação. Mas é basicamente Instagram, é compartilhamento, por isso que é interessante, né? Quando alguém compartilha seu trabalho, curte, comenta, é uma divulgação, né? Então vai chegando mais longe. E aí, então, meu principal meio é o Instagram e também outros clientes que compraram indicam para outros e aí criam uma corrente, né? Na exposição também veio bastante gente que viu, que contou para outra pessoa e contou para outra, que essa é a melhor propaganda, né? Olha, fulana, legal, pode comprar. Exato, Então, boca a boca constrói com uma base muito sólida, né? Então é basicamente assim. E foi aos poucos, até de fato viver da arte, foi um processo, né? Que é um processo. E daí, uma hora que você se compromete, você entende que aquilo é seu trabalho, que você dedica tempo como se você se dedicaria para qualquer empresa, vai vir, não tem como não. Porque você está trabalhando para isso, entendeu? Tem muita gente que começa a trabalhar com arte, no primeiro obstáculo, para. Aí já quebra um ciclo muito interessante que vai ter frutos lá na frente. Não adianta, a gente não tem nada de rápido, assim, imediato. É um processo, a gente tem que caminhar, uma hora a gente vai chegar onde a gente quer. Mas o foco, a determinação, a disciplina é essencial. Então, eu acho que foi isso que me levou a ter esse retorno, né? Acho que todo mundo que faz esse caminho tem um retorno em algum momento. Não, eu acho que mesmo, adorei a sua dica do caderno de conquistas, é se acreditar e se celebrar também, né? Pelas pequenas, grandes conquistas. Então você vai se celebrando e isso vai construindo uma força interna também de que, cara, não é isso que eu gosto e eu vou seguir aqui e todos os dias eu vou acordar e fazer isso porque é importante para mim, né? E criar metas realistas, né? O que você quer? Eu comecei agora, quero fazer uma exposição, mas o que você precisa para chegar até isso? Então, você vai trilhando o caminho, você precisa ter um objetivo, né, também. A gente acorda, levanta, trabalha, e qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Então, isso faz toda a diferença. E no meio do caminho, você vai tendo as conquistas. Vai escrevendo essas conquistas e você vai ver, e você vai chegar no seu objetivo, porque é assim, um passo de cada vez. Mas metas realistas, né? Não eu quero expor no Louvre. Calma. Calma. Pode até sonhar, mas vamos fazer uns checkpoints antes. Exato, vamos fazer uma trilha aí. Sim.
E como que é o seu processo criativo, Maria? Vamos dizer, se alguém, eu imagino que você crie obras por criar, porque você tem uma necessidade de criar, e tem as encomendas também, né? Existe uma diferença nesse processo? Como que funciona? Existe, foi um grande dilema na minha vida, essa coisa de encomendas. Por quê? A gente é artista, a gente está sempre em amadurecimento, né? O que a gente fez ontem pode ser diferente do que a gente vai fazer amanhã. Só que no caso da encomenda, a pessoa vê seu portfólio, ou então uma encomenda que você acabou de fazer. Aí o cliente vê, poxa, eu quero um desse. Aí eu falo, olha, um desse eu não posso fazer porque é exclusivo. Mas aí eu posso me inspirar nele. E geralmente a pessoa quer naquele estilo. Então, na encomenda, eu acabo ficando presa em um determinado estilo, né? Agora, que nem eu conversei com você, para conseguir fazer os autorais, que não são encomendas, comecei a me fazer de cliente. Me encaixo ali como uma cliente, então, uma semana eu tendo um cliente, na outra semana eu sou a cliente. Então, eu faço o meu. Senão, eu não consigo ver o que está aqui na minha cabeça. Fico presa e isso me deixa desesperada. Eu fico desesperada, porque eu preciso ver isso pronto. Então, justamente por isso, eu comecei a acordar muito cedo para produzir de manhã para mim. E daí, de tarde, estou começando a produzir para o meu cliente, né? Eu sou a cliente fictícia. Ou então eu faço essa intercalo. Uma semana um cliente, uma semana eu sou o cliente. Então eu vou vendo como que eu me encaixo nesse cronograma. Mas a produção é basicamente isso. E para encomenda, geralmente eu pergunto para o cliente, você tem uma cor principal de preferência? Aí eu já anoto ali. Uma cor principal, porque se eu pedir uma paleta, eu já me limito. Eu não quero me limitar, né? Tem alguns clientes que falam, não, faz o que você quiser aí. Aí eu agradeço. Obrigada por essa liberdade. Mas também tem aqueles que, olha, eu quero um azul, porque tem a ver com isso e isso da minha vida. E eu sempre peço que o cliente me contar uma história, né? Fala um pouco sobre você. O que você gosta? Ou então, eu quero presentear. Fala um pouco sobre a pessoa que você vai presentear. Por que ela é importante para você? Então, nisso, eu consigo entender um pouco da essência, um pouco do que ele quer. Mesmo que esteja travado ali naquele que ele já viu antes, eu consigo trazer dele. Então, é sempre uma surpresa grata para o cliente, né? E no começo, inclusive, eu lembro a minha primeira encomenda, que eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, e se não gostar? E se for horrível? Eu terminei a encomenda, eu falei, isso tá horroroso. Não! E como é que eu vou entregar isso? Aí eu mostrava, gente, olha isso aqui. Mas tá ótimo, o que tu tá vendo aí? Não, mas isso não vai gostar, sabe? Eu era muito autocrítica, muito, muito, muito. Até entender que eu nunca vou atingir a perfeição, porque eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano. E mesmo que eu trabalhe com padrões, né? Minha arte tem muito de espelhamento, eu não sou uma máquina. Esse aqui vai ficar diferente desse. E é isso que faz a arte acontecer, né? Beleza. Isso que faz. Exato. Então, eu já falei do meu processo, aí pulei para a primeira encomenda. Relaxa. É assim que funciona comigo. Bate-papo, é igual numa mesa de café. A gente conversa, como vai ver, não sei mais do que eu tô falando. Isso. Não, incrível. E quanto tempo leva, assim, não sei, qual que é mais ou menos um tamanho, uma média de tamanho que você vende, quanto tempo você leva? Porque tem muito detalhe, né? Isso são camadas de cores, aí vem dourado, vem uma série de... Dá uma referência de tempo. Os tamanhos padrões que eu faço, geralmente é tamanho A3 e A4. Não, A3 e A2. A4 é o terceiro tamanho que sai. E quanto menor, mais rápido eu consigo fazer. Um tamanho A3, eu desenho em um dia, traço todo o desenho, né, em um dia. Aí eu dou uma respirada, no outro dia eu venho com dourado, acrescento dourado na obra. Às vezes eu consigo já passar a primeira cor, né? E no terceiro, quarto dia eu faço as flores. Então é mais por etapa. Porque eu não faço um trabalho só, eu gosto de intercalar para não ter tipo, não ficar muito cansada daquilo, sabe? Ou voltar e ver com outros olhos, que a gente sempre volta e vê com outros olhos. Sim. Então eu dou uma respirada. Então geralmente é de 3 a 4 dias, independente de ser o A3 ou o A2. Agora eu estou fazendo uma que é muito grande. Então eu espero que eu termine rápido, porque ela vai ficar em exposição em janeiro. Então eu tenho que terminar, não é uma opção, eu tenho que terminar em dezembro, no máximo, assim. Tem que mandar para emoldurar, fazer fotografia para impressão fine art, então
No geral, é uma semaninha que eu consigo fazer. Mas isso foi uma progressão, né? Antes eu demorava muito mais. Só que a gente vai aprimorando, vai ali todo dia fazendo e vai acelerando o processo. Então, a técnica principal é a aquarela. É aquarela, eu gosto também de guache, gosto muito de guache. Quando eu quero um efeito mais mescladinho, assim, uma mistura de tons, eu gosto da aquarela. E eu gosto também quando é muito gosto de uma cor chapada, sem interferência de tons, eu gosto do guache. E também uso bastante dourado, né? Acrílico, dourado, ou aquela da Winsor. Não sei qual que é o material que eles usam para aquela tinta, mas ela é maravilhosa. É uma Winsor pequenininha que tá ali. Você tá olhando assim, tá ali, ó. Tá ali. E também, às vezes, eu uso folha de ouro, uma folhinha de ouro de 24 quilates, para determinados detalhes da obra. E cristais. Cristais eu uso. Também. Todas as obras eu uso cristal. Eu gosto bastante do efeito. E foi um jeito de trazer um pouco da minha identidade, assim, de uma assinatura, sabe? Eu queria uma assinatura, eu trouxe um cristal e tem tudo a ver. Que conversa com você, que você tem essa conexão. Exato. Legal. E como que é a rotina um pouco como mãe, mulher, mãe, filhos, em relação ao ser artista? Como que é essa dinâmica? É uma vida dupla, né? Tem a Maria artista e eu tenho 2 personalidades muito bem definidas. Às vezes tem uma terceira mais estressada, mas tudo bem. Acontece, ela vem às vezes. Então, eu tento dividir o meu tempo, assim, para conseguir dar atenção também para eles, né? Então, eu dou um tempo de qualidade, senta, a gente brinca, escolhe 4 jogos, então a gente conversa, eles brincam, jogam, a gente joga bola, aí eu vou dar banho, eu sou muito presente, assim, porque até meu ateliê é em casa, isso é ótimo. Já pensei em abrir um estúdio, mas eu quero estar perto, né? Primeira infância, então tem essa coisa. Aí eles entendem, quando alguém pergunta o que sua mãe faz, ela é artista. A minha filha, a Laila, ela fala, quando eu crescer, eu quero ser artista igual a minha mãe. Ai, que fofa. Ótimo. Sai pelas paredes da minha casa inteira. Eu já passei tinta. Não, né? Porque você pintou também. Mas o que eu vou falar? Né? O que a gente fala? Qual é o argumento? Não tenho. Ai, minha mãe, mas você também fez. Olha aqui, ó, o tamanho do que você fez. Pintei o quarto dela esses dias. Falei, agora sim, eu ia pôr um papel de parede. Quando eu entrei ontem, ela pegou as minhas tintas, passou na mão e tá cheio de mão. Meu Deus do céu. Aí, então, essa rotina, assim. Na parte da tarde eu fico mais com eles. Quando eles voltam da escola, até umas 2, eu fico com eles, almoço, banho. Aí eu trabalho até das 2 até umas 6, aí eu dou uma pausa. Aí eu vou dar atenção e quando eles dormem eu volto. Tinha umas 8h30, eles já dormiram, eu volto para trabalhar. Aí eu trabalho até umas 11h30 para otimizar aqui o tempo. E é isso, é basicamente isso. Super focado. É meio no automático, assim. Automático nada, você super tem uma disciplina, né, de horários e tal, porque é o que você falou, é o que funciona. E ainda mais dividir o tempo com outras pessoas, com família, tem que ter essa divisão um pouco. Tem que ter. E, Mari, conta aonde as pessoas podem encontrar, ver o seu trabalho, conhecer, trocar, conversar com você. Acho que você é uma pessoa bastante aberta também nesse sentido, né? O meu Instagram é Mariam Souza, é Mariam, MARYAM.Souza com Z. E eu acho que é a única rede social que eu tenho. Mariam.Souza. Eu não sou muito de redes sociais, abri por conta do meu trabalho, mas é lá que vocês podem me encontrar e mandar mensagem. Sou super aberta, que nem você disse. E é isso. Adorei. Vou deixar também aqui o seu contato na descrição do episódio para quem quiser conhecer um pouquinho mais, vale a pena. E queria te agradecer de novo por topar o convite, né, de vir contar um pouco dessa história. Eu adorei saber um pouquinho mais também. Eu que agradeço, eu amei, foi muito legal. Adoro o seu trabalho, adoro o podcast, adoro tudo. Agora você está nele também. Agora eu tô. Vou lá pôr no meu caderninho de conquistas, tá? Tá, combinado. Adorei, eu vou adotar essa ideia. Eu tenho essa dificuldade também, eu tenho
aprendido também a celebrar, mas quando eu era mais nova, eu estava sempre olhando para o próximo pico, assim, sabe? Então, adorei essa ideia. Sai, vai comer um japa, eu vou comemorar no japa. Fiz uma conquista legal, vamos comemorar no japa. É isso, né? Fica marcado, né? Sim, total. E a gente tem que se celebrar. Eu aderi a sua tática de escrever. Eu acho que é libertador, eu não imaginava. Agora eu tenho uns 2... Como é o nome daquele que você escreve? Moleskine, caderninhos. É. E bloco de nota no celular também, 2 aplicativos. Mando áudio para mim mesma. Tô amando, muito bom. Adoro, eu também faço isso, tenho alto diálogo comigo mesmo. Mas a gente tem que pôr pra fora, né? Porque senão a gente fica dentro da gente. E pra mim também, nossa, quanto mais eu escrevo... Quando a gente vê... E aquilo pode virar uma coisa muito legal, né? Tem uma história também, né? Conta um pouco das nossas fases, ciclos. Eu acho que é muito... E nós, como artistas, sei lá, vai saber, você usa isso como parte de uma exposição um dia, eu penso isso. Vai saber. Pode saber. Tudo é material. Exatamente. Adorei, Maria. Muito, muito obrigada pela sua participação de novo. Um beijo. Obrigada a você. Beijão.